Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais uma edição deste podcast, que é a Casa do Empreendedor, da empreendedora recifense, trazendo aqui suas histórias, seus relatos, experiências, o que deu certo, o que não deu, o pulo do gato, enfim, tudo que eles podem trazer de experiência, a gente compartilha com vocês a partir de agora. Para ter acesso a esse estúdio, essa entrevista, essa conversa, você acessa o Conecta Recife e procura lá, Recife Amostrado. O nosso podcast ele é transmitido tanto no YouTube, com imagem e som, quanto no Spotify, somente áudio. Mas vamos então aqui fazer as vezes da casa. Tem um preâmbulo que o nosso produtor e redator Emerson Saboia sempre constrói, né, de forma magnífica, e eu vou fazer aqui esse preâmbulo para apresentar a nossa entrevistada. No coração de Santo Amaro, no centro do Recife, existe um lugar onde a comida vegana encontra a arte, a cultura e a resistência. E aí eu abro um parêntese para falar dessa Rua do Lima, em Santo Amaro. Para quem não conhece o Recife, fica no centro, né, próximo ao centro, é um bairro coladinho ali na Boa Vista, que é o centro, mas é centro também, né, centro expandido. E aí é uma rua muito charmosa. Ela tem casas, residências, tem comércio, e tem um núcleo de comunicação, tem um Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, né, que são 3 empresas, todas de comunicação. Aqui pertinho, quase em frente ao Desenvolve Recife, a gente tem uma TV, que é a TV Guararapes, tem a rádio mais antiga do Brasil, que é a Rádio Clube, tem a Rádio Olinda, na Rua do Lima, tem uma igreja de Nossa Senhora do Loreto, e tornou-se ali, pela movimentação intensa de pessoas e de comércio e de serviços, tem a sede da Secretaria de Defesa Social. Então, é muita gente circulando. E tem os prédios de luxo que foram construídos recentemente. Então, como vocês podem ver, é uma rua charmosa, tradicional, mas que se renovou, está aí, né? Bem buliçosa, como é a nossa pauta de hoje. E aí, essa casa, esse restaurante Casa Buliçosa, chegou recentemente à Rua do Lima e é um espaço que alimenta o corpo e o espírito. A nossa convidada de hoje, Alexandra Maria, mais conhecida como Alê, diretora executiva, além de cozinheira, é artista independente, curadora, designer de moda e afroempreendedora. Então, a partir de agora, Alê, seja bem-vinda e conte-nos a sua história. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui. Muito legal poder partilhar, né, um pouco da minha experiência, da minha história com a Buliçosa, que é uma história bem legal, bem curiosa e muito especial, né, para minha vida, assim, para o projeto em si, né. Tem muita alma envolvida nisso, não só estratégias, né, tipo, não só também planos de negócio, mas com certeza muito propósito envolvido. Eu conheci a Lê quando eu fui na Casa Buliçosa, que eu tinha visto pelo Instagram, e passando na Rua do Lima eu vi uma casa verde, E um verde Rosa? bem chamativo. Engraçado que o rosa eu não vi, eu vi o verde chamativo. Aí eu disse, eu vi essa casa no Instagram. E aí marcamos com um amigo, fomos almoçar lá. É uma comida vegana. Eu comi um bife acebolado de soja, maravilhoso. A textura é diferente Sim. da carne de boi, mas extremamente saboroso. E aí foi quando eu conheci você, conheci a sua casa, conheci aquele espaço todo. É um espaço que você vai detalhar depois para a gente, você vai descrevê-lo. Mas Sim. você saiu, e ainda continua, né? Designer de moda para a gastronomia, no meio de uma pandemia. Tem rima aí, mas é sobretudo mudança, né, Ale? O Sim. que que você sentiu naquele momento que te fez dar esse passo tão decisivo na sua vida? Minha formação é design de moda, né? E eu trabalhei por 12 anos com isso, com lojas em shoppings, com stylists, com visual merchandising, enfim. Tava tudo bem, ok. Tava tudo bem, só que tinha algo faltando dentro de um propósito mesmo, assim, do que eu tava movendo, né? O que que tava vindo como resultado para esse equilíbrio de corpo, mente, que aí eu acho que tem essa coisa da idade, chegar ali na casa dos 30 buscar mais essa essência, né? Não só, tipo, Dá uma repensada. repensar as rotas. E aí, no meio da pandemia, né, quando surgiu o lockdown, eu já estava lendo um livro que é A Política Sexual da Carne, que fala sobre a associação do feminismo com a exploração da fêmea, né, não humana. E fez muito sentido para mim, porque virou várias chaves, assim. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia, como ser existente,
ser responsável por alguma mudança. Pelo menos dentro Ou do seja, meu. teve um incômodozinho ali. Você foi, Teve vários né? incômodos. Você saiu do seu local, do seu espaço de Sim. tranquilidade, de conforto. De verdade, e assim, me trouxe também várias reflexões e a pandemia foi um momento, né, para acessar isso, né, como a gente se coloca no mundo, como a gente se consome, quais os impactos que a gente gera no mundo, né, então realmente veio essa viradinha de chave e eu comecei a substituir a proteína animal pela vegetal. E aí comecei a testar para mim, né, sem nenhuma pretensão de negócio mesmo. Porque já tinha o meu confortável ali, que já estava estruturado há 12 E aí, anos. nesse momento, qual foi tua fonte de pesquisa e de consulta? Você foi para site, você leu outros Aí livros, eu conversou com comecei a pesquisar pessoas? várias fontes, assim. Comecei com canais de YouTube, aí fui também para livros, aí me conectei com as redes veganas e vegetarianas de Pernambuco, do Brasil, Olha, com a redes. CBV, né, que é a Hum, Sociedade Brasileira do Vegetarianismo, Veganismo, que é incrível, é uma rede muito importante assim, que de atuação, que traz várias inovações, né? Tanto para capacitações, informações e também essas redes que se encontram, né, espalhadas pelo Brasil. E aí eu fiquei testando e eu sou uma pessoa muito criativa, né? Eu já venho da moda desse criativo, né? Sempre trabalhei com a criatividade e eu comecei a associar essa produção com o processo criativo da moda, porque fazia muito sentido para mim. Eu tinha que como? encontrar Explica. na moda, resumidamente, você, num processo criativo de estilista, né? Você vai criar um tema, você vai, de acordo com o tema, criar uma fonte de pesquisa, né? E testar elementos como tecidos, aviamentos, depois passar para modelagem, depois passar para costura e a finalização, que são os acabamentos da roupa. No caso da cozinha, também tem a ver, só muda os ingredientes. A gente vai se focar no que vai produzir a receita e aí vai procurar os insumos, depois vai fazer o teste, depois vai fazer a finalização do prato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou, vamos dizer assim, copiando as receitas que já existiam ou já criando as suas próprias receitas? Eu comecei testando, na verdade, eu comecei com um estudo de proteína, porque como o meu foco era substituir a carne animal, eu comecei a estudar as proteínas que existiam no reino vegetal. Grão de Uhum. bico, feijão, todos os tipos de leguminosas, né? Que são esses grãos. Ervilha, né? Lentilha, que são os riquíssimos. E tem as oleaginosas, que também são parte dessa proteína, né? Castanha, amendoim, aí vem os grãos menores que fazem um complemento, quinoa. Então, assim, eu fiz essa pesquisa e comecei a ver as receitas no YouTube de como o pessoal fazia e peguei uma base e fui criando. Então, eu Hum, pegava uma base e ia criando. Eu nunca fiz, de fato, uma cópia, entendi. porque para mim foi um processo muito divertido, porque assim, enquanto tava todo mundo morrendo de medo daquele cenário, eu estava imersa em temperos e grãos e isso foi algo que me preencheu muito. E eu realmente assim, substituí essas ansiedades, né, esses medos Você por não um estava processo trabalhando com criativo. moda porque estava parado, lockdown. Quer dizer, teve um momento de lockdown, mas não foi lockdown o tempo todo, né? Teve Sim, um período ali. Mas você estava trabalhando com moda, eu estava de conseguia. recesso Tá. devido ao Não lockdown. podia sair de Então, casa assim, e. de uma certa forma, tinha uma segurança ali de um salário Sim, que ia me dar um sim, respaldo do sim. básico, né? E tava criando. Foi um processo bom porque, assim, eu não tive um aceleramento em criar, né? Geralmente, quando você Você foi depende no seu dessa criação. compasso. Isso, eu fui num processo e foi muito gostoso mesmo, assim. E aí, nesse processo de criação e de estudos, né, que é um processo de pesquisa que eu chamo, que foi o meu processo com o reino vegetal, eu sempre postava.
Aí eu ficava fazendo os stories e os amigos acompanhando. Entusiasmadíssima, né? Nossa, Gente, minha descobri gente, isso. olha, consegui a Estou base, ficou mais apaixonada pela durinho, lentilha. não ficou tão molinho. Olha aí, ó, a farinha de arroz, que aí substitui pela o glúten, então a gente pode substituir. Então eu fazia assim, tipo, quase uma aula. Sim, sim. E aí os amigos ficaram empolgados com isso também e começaram a encomendar. Ou seja, nenhuma desculpa pra tu não vir aqui na Buliçosa. Aí eu disse, então, vamos precificar, né? Sempre tive a veia empreendedora, né? Empreendo desde os meus 16 anos. Família sempre foi dessa coisa de Você tem mulheres essa base. cozinheiras e também mulheres empreendedoras, né? Minha mãe vendeu cachorro-quente 12 anos da vida dela em Pojuca e sustentou os filhos com isso. E eu ajudava muito minha mãe, eu que era o financeiro e era as vendas. Então, já tinha Uma boa base. uma boa base. E uma boa inspiração também a sua mãe. Pois é, minha mãe, minha avó são realmente uma família de cozinheiras e eu nunca imaginei que trabalharia com Olha comida. aí. Olha aí. Eu acho que depois, né, sua mãe, sua avó disse assim, por que você demorou tanto a entrar nesse ramo, nesse segmento? Mas é que a moda também vem da minha avó. Minha avó era costureira e cozinheira. Então, assim, todas essas bases de negócio mesmo que eu faço é muito do resgate da minha ancestralidade. E aí, inconscientemente, a cozinha veio para mim. E quando eu me dei conta, eu disse, meu Deus, eu tô, né? Perpetuando um caminhar que já é da minha ancestralidade, da minha família, que é totalmente matriarca. Então começou por você a consumir os produtos, os pratos, depois das descobertas, e os amigos começaram a pedir. Sim, aí no caso eu foquei em criar diversas proteínas vegetais. Então eu criava 12 sabores de hambúrgueres, salsicha vegetal, calabresa vegetal e que são deliciosas, assim, tipo, que você come e pensa, nossa, muito melhor do que o carnista ou o embutido, né? Porque a salsicha e a calabresa tem essa coisa, né? Do não saudável. A carne, sim. Totalmente não saudável. Pois é, e aí assim, o pessoal começou, nossa, vamos lá. E aí os amigos começaram a pedir para comprar, eu fui precificando, entendendo como é que eu ia fazer ali essa precificação de acordo com o que eu já tinha de base da moda também, como eu precificava minhas peças, que era de acordo com o meu tempo de trabalho, com meus insumos que os custos. Então, assim, realmente eu só mudei os processos, mas as bases que eu tinha na moda serviram muito para a cozinha e até hoje servem. Que massa. Tanto que quando ela começou aqui a falar, né, a apresentação, na apresentação da lei, ela falou em plano de negócio, que é uma coisa altamente, é um elemento, é uma estrutura muito importante para todo empreendedor, né? Muito. E, infelizmente, nem todos conseguem ter esse acesso, né? Isso realmente eu devo às oportunidades que eu tive porque eu corri atrás, né? E realmente, assim, você procurar as redes de apoio que pode lhe fortalecer nos seus negócios, né? Porque empreendedor é árduo. Você pode vir aqui na sede do Desenvolve Recife, aqui em Santo Amaro. Já já a gente deixa o endereço aqui, né, escritinho para você, porque é uma fonte de consulta também. Você pode vir para cá, aqui tem vários e vários serviços, já fazendo aqui a propaganda do nosso Desenvolve, que é da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife. Então aqui tem equipes múltiplas que podem te ajudar. Mas voltando a falar desse teu caminho, você misturou a comida vegana depois de um tempo com arte, cultura e muita identidade. Desse tempo que você está fazendo comida para os seus amigos, vendendo para a Casa Buliçosa, quanto tempo durou ali? Foi um processo de 3 anos, né? A casa, no total, o projeto hoje está com 5. Teve um hiato de tempo aí, porque no meio do nascimento da Buliçosa nasce também Ravi, que é meu filho, então duas maternidades, né, ao mesmo tempo, que é a empresa e o Isso. filho. Mas assim, quando eu vi que isso poderia ser um negócio, porque realmente eu estava vendendo bem. Aí eu estava tipo assim, nossa, que maravilha, né? Tipo, realmente na pandemia muita gente entrou em crises, né, financeiras. Total. A gente sabe como é o panorama, né, social. Uhum. Mas eu encontrei um nicho de mercado. E aí eu comecei a criar identidade visual disso e tal. Só que sempre vinha na minha cabeça que eu amo moda. E amo o que eu faço também.
E eu não queria deixar de fazer isso. Dava para agregar tudo. Aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou agregar? Mas eu também sou cantora e também tenho minhas artes, também faço outras coisas. Aí comecei a pesquisar como seria o nome dessa marca, né? E aí veio esse nome Buliçosa, porque eu vi num post de uma menina que fazia, inclusive, podcast. E eu falei, Buliçosa, nossa, tem Coisa muito a ver bem comigo. e bem a gente, né? Bem nordestino. A empresa tem esse foco da comida regional, né? A gente traz muita coisa de frutos do mar, que não é do mar, é do mato. E Gostoso. aí a gente se baseou nisso, assim, eu me baseei no caso, né? Eu me vi como uma buliçosa. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu sou muito buliçosa. Minha mãe me chamava muito de buliçosa quando eu era menor e tudo. E aí veio esse nome. Aí a buliçosa é essa expansão e sempre foi uma ideia em que eu pudesse ter um espaço, em que eu possa agregar essas nuances, né, do que eu faço, né? E aí, mas nunca foi uma pretensão ter um restaurante. Nunca Até porque pensei. veio essa coisa do salão, né? Da coisa clássica. O salão é o restaurante, as mesas, as cadeiras, Isso. a decoração, os garçons transitando, as garçonetes e tudo mais. Muita gente pensa. Depois de um tempo eu compreendi, até mesmo na pandemia, com um rapaz que eu conheci vendendo comida japonesa, que depois de muito tempo ele teve o tal salão, mas ele antes começou por esse comércio virtual, Sim, o né? delivery, né? Pelo delivery. E aí, depois, com uma certa maturidade, experiência, parte. Mas não necessariamente você tem que caminhar nesse padrão. Você pode Uhum. quebrar. Mas para você foi orgânico chegar ao Sim, salão, ao no restaurante caso, o físico. modelo da Buliçosa, ela já nasce exigindo que fosse um delivery, né? Porque a gente tava num lockdown. Sim. E aí não tinha espaço físico e, enfim, aí Na eu sua já casa era o centro de tudo. a minha casa, a minha cozinha, Sim. na minha casa. Então, e eu não tinha equipamentos, eu fazia tudo artesanalmente, assim, bem caseiro, né? Tinha ajudante ou fazia sozinha? Sozinha. Sozinha. Era Era você bem e eu mesma. árduo. Eu mesma. Empreendedora. Aham. E aí, depois de um tempo, né, a gente passou por um processo de conseguir passar no edital, que foi o Baobá. Foi um edital muito importante para a trajetória da Buliçosa, para minha vida, que foi bem no auge que eu estava com o Ravi também. E a gente conseguiu um financiamento mesmo. A Baobá é uma ONG, É uma instituição instituição não governamental, né, que trabalha com equidade racial. daqui de Pernambuco ou Eles de fora? começaram em Recife e hoje a sede é em São Paulo. Massa, Mas eles cresceu fazem muito, né? muito editais para Pernambuco. Porque como é a base, é a casa, né? Então, esse edital selecionou 12 empreendedores da região para ganhar, né, um acompanhamento, uma consultoria de um acompanhamento de 9 meses no projeto e um valor de 30 mil reais que financiou os projetos, né? E aí, meu projeto era montar uma cozinha profissional. Cada um ganhava 30 mil ou era 30 mil dividido Cada um pra... ganhava Ah. 30 mil. E aí você escolhia que foco tinha que ser para equipamentos, necessariamente? Eles tinham uma vertente, né? Que era não era para aquisições, mas não era para resolução de dívidas, essas coisas. Era Sim. para aquisições, para que Pra o negócio compra mesmo. acelerasse devido à pandemia, né? Mesmo com o caos da pandemia, mas que o negócio não findasse ali, né? Então foi realmente muito importante. No meu caso, foi mais importante, assim, na coisa direcionada para a Buliçosa, porque fez com que a gente se tornasse uma empresa profissional. Porque eu não tinha freezer, eu não tinha equipamentos Fogão básicos. industrial, Nada batedeira, disso. né? Não Tudo, tinha nada né? disso. Caldeirões gigantescos, Exatamente. né? Os utensílios necessários para E uma produção para maior. além também disso, eles fizeram um acompanhamento da gente por 9 meses. Então, a gente estudou plano de negócio, financeiro, marketing, também autoestima de pessoas pretas, porque também o empreendedorismo também está ligado a essa autoestima, né? Como a gente se vê como potência para fazer seus negócios darem certo. Então, foi um divisor de águas para minha vida, assim, sabe? Eu fiquei muito. Eu saí outra pessoa desse É edital. processo em cima de processo. E processo que renova, e processo que faz a gente evoluir, processo que faz a gente se sentir melhor, né? Como eu falei, sai da zona de conforto, dá uma agoniazinha Sim. mais, né? E aí a Ale falou uma coisa muito interessante, né?
Como é que você se apresenta como afroempreendedora e o que que esse termo significa na sua caminhada e na caminhada de dezenas de mulheres e homens? É, Afroempreendedor traz para mim, né, como eu coloco nessa minha apresentação, porque tem a coisa do racial que vem quando eu me coloco no lugar, né, nos lugares. Então, assim, eu não posso dizer que eu tô no mesmo, tipo assim, não é igualdade, né? A gente busca uma equidade. Então, cada um tem seu lugar e tem seus recortes. O meu negócio, ele vai passar por algumas dificuldades que os meus recortes estão atrelados a isso. E, assim, também tem a ver com a minha curadoria, né? Com o olhar que eu estou trazendo. Então, hoje minha empresa é formada só por mulheres, majoritariamente pessoas, mulheres pretas, mães solo. Então, assim, para além do negócio, também tem uma estrutura que é um propósito mesmo, né? Para que seja um potencial de mudança para a vida de outras pessoas, porque não faz sentido para mim só eu crescer, assim, sabe? É um, é um sentimento de coletivo mesmo. Aí é isso. Já é a terceira, já é o terceiro empreendedor que vem aqui que fala sobre esse recorte de ter entre os seus colaboradores mãe solo, mulheres pretas, periféricas. E a gente está vivenciando um momento que não vai mais voltar para trás, creio eu. Né? Não vai mais evoluir. É só pensar daqui para frente. Isso que você Uhum. falou da coletividade, me veio à mente a questão do capitalismo. O capitalismo, ele nasceu de um jeito, e aí existem outros, hoje, vários tipos de capitalismo. Entre eles, aquele que eu ganho e você ganha também. E todos Sim. nós ganhamos. Então, essa coisa do capitalismo predatório, claro, ainda existe em alguns modelos, mas não necessariamente. E nisso você também foi a fundo. Você foi estudar também, né? Você foi. E até também um pouco de intuição, né, Ale? Muita coisa é intuição. Eu Sobretudo a acho que vem intuição. primeiro a intuição, depois vem o estudo. Isso é uma coisa assim que eu vejo muito na Buliçosa. Hoje, na estrutura que a gente tá, eu já sei que eu preciso, né, ter uma consultoria de financeiro, então eu tenho já outro olhar, mas tipo, os inícios dela, né, os processos iniciais, sempre foi muito intuitivo. E aí a Buliçosa Buliçosa Cozinha Cíclica. Aí todo mundo fala, por que cíclico? Porque tem a ver com o meu processo natureza, eu sendo natureza, estou em processo de ciclicidade. Nós mulheres, né, temos as 4 fases Isso. mensal, Isso. né, igual a lua. E Isso. aí tá totalmente conectada a isso, né? E a natureza e sua ciclicidade, vida, morte e vida. Então, tem essa coisa da intuição em primeiro lugar sempre, assim, sabe? Nada está parado, nada está findo, de repente o que parece morto ressurge, revive, Exato. é isso E o que mesmo. morre vira também nutriente para a terra, para que nasça novo. E aí também tem a ver porque eu sou técnica em agroecologia. Menina, ela tá no São caminho muitas certo. coisas, gente. Porque a gente não nasceu para ser uma coisa só nessa vida. Isso aí eu Não. já aprendi. É buliçosa. É buliçosa. A agroecologia foi no CERTA, que é a instituição, que é uma instituição que tem em Glória do Goitá. Eles fazem, né, formação de técnicos em agroecologia. E foi no início da buliçosa também, com o bebê no colo e a Hoje o Ravi já buliçosa. tem 5 anos. 3. 3 aninhos. 3 anos, isso. Ele é buliçoso também. Nossa. Se puxou a mãe, é. Ele vai pro restaurante, sobe nas mesas, come a comida dos clientes. Aí eu falo, meu Deus do céu. No dia que eu fui, ele não estava lá, infelizmente. Não. Mas aí você estava me contando quando eu fui lá que existia no Instagram, tal, papapá, e aí vocês se mudaram para a Rua do Lima. Como é que foi essa migração, esse caminho até chegar lá, assim? Você procurou imóveis, ou de repente o imóvel chegou para você, né? Porque tem muito isso, né? O universo traz as coisas pra gente. Como é que foi esse processo para você ali? Então, eu morava num espaço em que eu adaptei a cozinha, né, depois do edital, para se tornar, que era a minha garagem, era tipo minha cozinha profissional. E aí, no meio das chuvas, acho que foi de 2023 ou 2022, o teto meio que desabou. Foi 2023. Desabou o PVC. E aí eu tive que sair da casa urgentemente, assim. O imóvel E todo estava em risco. O imóvel todo só não a era cozinha. só a Só que cozinha. a cozinha era minha fonte de renda, Sim, porque realmente eu tive que focar você só nela, trabalhava né? lá. Não Sim. estava mais na moda tão efetivamente. E aí eu tive que procurar um espaço, né? E fui para uma casa provisoriamente que não deu meus equipamentos. Aí eu tive que alugar um espaço
dentro de uma casa colaborativa que fica na Manuel Borba, na Boa Vista, que é o Espaço Cessa, antigo Espaço Cessa, que hoje é Casa Cumbi. E aí, lá já existia um restaurante vegano e essa pessoa tinha saído há pouco tempo. Então, meio que fez uma substituição, né, do mesmo ramo. E aí, a gente passou 9 meses nesse endereço, foi muito importante, a casa é lindíssima, mas a cozinha já foi crescendo, porque a ideia não era ser um restaurante, a gente abriu, fez uma inauguração e o pessoal começou a pedir, vai servir almoço, a gente quer almoço, e a região pedia. E aí a gente começou a abrir almoço e deu muito certo. Eu disse, nossa, que incrível. Mais Tem uma coisa espaço. orgânica, isso. E já identifiquei um outro nicho, né, que eu poderia trabalhar com esses almoços, né, os pratos feitos, os pratos prontos. E aí a gente passou 9 meses nesse endereço, ficou pequeno, a gente teve que procurar um outro endereço. E essa região sempre foi um xodózinho para mim. Eu moro por aqui em Santo Amaro há um bom tempo. E aí sempre tive de olho, assim, nessa rua, porque eu acho essa rua incrível, assim. Ela é charmosa demais. E assim, ela tem tudo para voltar a ser um polo gastronômico, né? Porque a gente tem várias vertentes de Muito. restaurantes. Tem padaria, tem dezenas de restaurantes. O que você quiser tem ali. Exato. E aí, quando eu passei por essa rua, a primeira casa que eu vi foi essa. Que é no Aí comecinho da rua. no comecinho ali. E aí eu achei ela na fachada muito curiosa, assim, eu disse, nossa, que linda essa casa, com a placa de aluga-se. Aí peguei o contato, falei com a imobiliária e visitei a casa. Quando eu entrei na casa, eu disse, nossa, É aqui. perfeita. Aí fui, né, para não dizer que fechei de primeira mão. Fui pesquisar outros, passei um mês pesquisando, mas ela nunca saiu da minha Em mente. Santo Amaro. Você tá Em procurando Santa Mara, a Boa na Boa Vista. Vista, nas regiões, né? E aí, ela nunca saiu da minha mente, foi a primeira casa que eu visitei. Eu disse, vou lá, vou. E foi, assim, o processo foi muito fluido. Deu certo, a proprietária gostou do projeto, incentivou Você teve que fazer também. muita modificação na casa ou não? A gente reformou Adaptação. toda a casa. Foi. Mas assim, a gente não destruiu nada do que a casa tem por essência. A coisa que a gente fez foi quebrar a parede para deixar o tijolo aparente, que é uma essência da buliçosa, né? E a proprietária amou. E assim, só reviver o que o próprio imóvel já tem desde que ele existe, né? E aí a gente só adaptou o visual, né, para a nossa identidade visual, que é muito essa coisa do verde e rosa, que é uma paleta diferente, assim. Eu juro que eu não vi o rosa, gente, quando eu passei pela porta da Mas é uma casa. marca registrada da Vou voltar casinha. lá. O verde me chamou a atenção, me O verde é bem pegou, bonito também. me envolveu e não largou. O rosa eu juro que eu não vi, mas tudo bem. Verde e rosa. Verde e rosa. Casa verde e rosa. A gente faz até um trocadilho. Sua casinha verde e rosa, Aham. de Santa Amaro. Mas aí é isso. Aí a gente chegou aqui, vamos fazer um ano nesse endereço, dia 25 de julho, que é o Olha Dia da Mulher aí. Caribenha. Sim. E Esse dia da mulher latino-americana. americana caribenha Isso. tem uma história com 3 irmãs. Eu acho que é Mirassol, Mirabel. Daqui a pouco a gente traz isso. E aí, Interessante. é interessante. Esse espaço da Lê, como ela já tinha dito, né? Tem moda, tem arte, tem música, tem cozinha. E dentro desse espaço, né? Aqui na Rua do Lima, tem uma sala muito especial. Conta o que é que tem dentro dessa sala. Então, no primeiro endereço, a gente tinha só a cozinha. E a buliçosa começou, cozinha buliçosa, né? E aí, nessa casa, eu consegui visualizar todo o projeto que eu tinha inconscientemente já jogado para o universo, né? Que foi um lugar em que eu pudesse unir a moda, a arte, a música e principalmente a comida. E aí essa casinha comportou bem essa ideia. Aí lá nós temos uma lojinha Collab, que a gente faz parcerias com artistas. Os artistas não pagam para expor, porque também tenho essa visão, sei como é ser artesã e como os custos são muito altos para tudo, a gente só cobra porcentagem da venda. E temos também a Galeria de Arte, que inclusive agora renovou, a gente está com uma residência artística lá, de várias artistas que fizeram essa residência e exporam suas peças, né, finais, e a cozinha, e também esse espaço para shows, né? Shows intimistas, né? Então, a gente não tem uma estrutura gigante e a gente também não quer,
A gente continua querendo ser buliçozinho ali, né? Mais intimista, não mais Aconchegante. aconchegante, um lugar fora da curva. E aí é isso. Inclusive, dia 25 vou cantar lá para comemorar esse 1 ano da casa, trazendo essas forças aí ancestrais. Compositora também ou canta a música dos outros? Rapaz, a composição é uma chave para destravar, mas Hum, escrevo sentimentos. Ainda não consigo. ainda não musicou. É, é um processo. Haverá tempo. É, e tá tudo bem. E o Amostrado Explica está aqui para falar sobre a importância da pesquisa e da capacitação na construção do seu produto. Vocês perceberam aí que a Lê teve a dedicação de descobrir, desvendar os processos necessários para criar o cardápio do restaurante dela, o Casa Buliçosa. São pratos que exigem técnica, conhecimento dos ingredientes e, principalmente, respeito aos princípios, né, que ela tanto cultiva, o veganismo e o vegetarianismo. Se você está neste momento de pensar, de lapidar o seu produto, faça o seguinte, dê aquela atenção caprichada, redobrada a uma pesquisa, porque ela pode transformar tudo em algo muito melhor para o seu negócio. A gente continua aqui conversando no nosso Recife Amostrado com a Alexandra Maria da Casa Buliçosa. Achou? Achou, menino, vamos cá. Vamos falar aqui dessa história desse dia, que é o dia do aniversário da Casa Buliçosa, exatamente. O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha é celebrado em 25 de julho. E não tem relação direta com a cidade de Mirassol, mas sim com um evento em nível internacional. A data estabelecida em 1992 em Santo Domingo, República Dominicana, para marcar a luta e a resistência das mulheres negras contra o racismo e contra o sexismo. No Brasil, a data também é conhecida como Dia Internacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola. Eu não sei de onde eu tirei essa história de Mirassol. Bom, de 3 irmãs. Mas eu tô encasquetada agora com essa história. Eu vou atrás dela. No próximo Recife Amostrado eu trago essa história. Mas vamos voltar aqui, você falando, né, da sua casa, do seu espaço, né, de como você começou e tudo. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim, eu acho que para quem está nos assistindo e ouvindo, é que existe em Recife gente que aprecia, que gosta, que se identifica com a comida vegana. Tem esse nicho muito forte, né, Ale? Até desconstruindo na cabeça de quem acha que não tem. Uhum. A gente tem, eu considero a Buliçosa referência em Recife e em Pernambuco também, e no Brasil, de comida vegana vegetariana, porque o que a gente faz é muito autoral. Então, o leque de receitas são autorais minhas, de cozinheiras que passaram, né, que tiveram essa relação de parceria também com a Buliçosa, de cozinheiras que estão hoje comigo. Eu não entro mais na cozinha hoje, só se necessário, porque tem um administrativo que também precisa dessa atenção, não só a comida, né? A Uhum. comida funciona, mas o administrativo também precisa. A gente tem uma equipe de mulheres, então hoje a cozinha para mim é mais no criativo. Eu vou para criar um novo prato, né? Vou testar. E você pede a opinião dos consumidores, dos seus O tempo clientes, né? inteiro, para mim é muito importante o feedback, né? O que vocês acharam e tal. Principalmente quando eu sei que é um público que tá chegando, que não é vegano nem vegetariano. Exatamente eu. Eu sou muito aberta a todas as propostas, né? E realmente me surpreendeu muito a textura daquela carne, daquele bife acebolado de E teve o soja. caldinho de E mariscada teve de o caldinho caju. também de caju, ia esquecer. Esse é Fora os carro-chefe. drinks e os sucos maravilhosos com aquelas misturas. Sim. E são quantos pratos hoje em dia no teu cardápio? De pratos de almoço, pratos oficiais, são 10. Fora os que a gente faz, assim, temáticos, né? Por exemplo, agora no São João a gente implementou o baião de dois com a carne de hibisco, que é uma carne Carne de exclusiva. hibisco. Hibisco, Hibisco. a papoula? Aham. A papoula, a planta, A a planta. flor. Isso. Ah. A gente faz a charque vegana, que é com a carne de hibisco.
Ela é Mas perfeita. não vai sair do cardápio, não, né? De jeito nenhum. Eu vou A lá. gente Eu implementou adoro charque. ele. E a gente também tinha um que eu queria trazer bastante, porque é uma coisa que eu gosto muito, e aí eu sentia falta nessa coisa do vegano, que é a casquinha de caranguejo, né? Que é uma delícia. E eu ficava, nossa, como é que eu vou fazer essa implementação? Aí a gente começou a testar e implementamos no menu dos namorados, que foi a casquinha do mar, que é carne de jaca, palmito e shimeji, com a trouxinha, na trouxinha de massa de pastel. Ou seja, o pessoal enlouqueceu porque tá absurdo essa entradinha e foi mais um desafio pra gente que a gente deu check ali. E fora as outras, né? A gente tem os carros-chefes da casa, que é lasanha bolonhesa, que aí a gente tem também o bife, que também é um carro-chefe, a favada é surpreendente, assim. O pessoal fica abismado como é gostoso, né? Porque ainda se tem um estereótipo de comida vegana, vegetariana ser algo só mato, Sem sem gosto, sem gosto, sem sabor, sem tempero. tempero. E na verdade, não. São os mesmos temperos. Na verdade, a gente usufrui mais de tempero do que, às vezes, a culinária tradicional. Porque a culinária tradicional, ela tem a gordura da carne, Sim. né? Ela, às vezes, só precisa de uma pimenta e de um sal. Pra gente, não. A gente abre o leque de temperos naturais, né? Não são de condimentos, são temperos naturais. Então, a gente vai trabalhar uma páprica defumada, que vem do pimentão defumado. A gente vai trabalhar uma fumacinha para dar aquele toque, sabe? Tem fumaça. Como é o Fumaça nome? em pó, Fumaça em fumaça pó. Eu líquida. descobri recentemente esse É bem tempero. bom. E E forte também. aí a gente usa muito a cúrcuma, usa muito gengibre. Então, assim, eu pesquiso muito temperos também afro-indígenas, assim, né? Principalmente dessa coisa, assim, dos territórios. A gente tem várias feirinhas orgânicas na região, então eu compro as hortaliças de Buliçosa, são da feirinha orgânica da Aurora, dia de quarta, de Dona Elza e seu Augusto, são meus amores, e essa relação mesmo com a comunidade em si, né? E assim, né, gente, tem que ir lá, visitar, conhecer, porque a comida é surpreendente. Eu falo porque eu sei o trabalho que a gente faz e é muito boa mesmo. Agora vamos vender mais essa comida. Que benefícios ela traz para o nosso corpo? Porque a gente está falando, assim, a vegana ela não aceita de jeito algum nada de derivado de animal. O vegetarianismo ainda aceita, né? Uns Sim. laticínios, um ovinho, um Uhum. queijinho. Mas a vegana não. Ela é raiz mesmo, né? Nada a ver com os animais. E o que que essa comida ela provoca no nosso corpo, Ali? Então, a gente tem várias vertentes da alimentação, né? O vegano, ele é o estrito, mas ele não é só o que não come carne, né, animal. Ele é a É filosofia. isso que eu ia dizer, filosofia. Porque assim, ele não vai usar o couro, né? Ele vai ter produtos de skincare vegano Sim. também, enfim, é uma filosofia, né? E a alimentação também. Tem pessoas que são veganas só na alimentação. Tem pessoas que são veganas só no skincare. Tem as suas vertentes. Eu sou flexitariana. Hoje eu como tudo. Flexitariana, é uma Flexitariana. Hoje eu como tudo. Ah. Alê, pessoa, eu como tudo. Meu negócio é vegano, né? Porque depois de um tempo também eu acessei outros tipos de culinárias. Principalmente a culinária de axé, né? Como eu sou uma pessoa de axé, então, assim, não faz sentido também eu me intitular só vegana. Porque é sobre a relação com a comida, sobre a relação com o animal, né? Então, a gente tem essa visão. Muitas pessoas não aceitam no veganismo isso, mas Cada cada um fazendo sua trilhazinha de vida. E é o que eu trago isso na Buliçosa. Então, a gente não é um movimento radicalista, né? A gente é uma acolhedor. cozinha à base de plantas, Uhum. né? E a gente entende o quão necessário é falar sobre veganismo e vegetarianismo. É muito necessário o impacto que tem socialmente. Dos maiores dados de desmatação da Amazonas é a criação do gado, Sim. né? A poluição. Sim. Então, assim, é necessário que se tenha esse olhar, Essa consciência, essa né, consciência da alimentação. Então, por isso que já tem os movimentos de tipo Segunda Sem Carne, né? Que é um movimento mundial que move as pessoas a repensar esse consumo da carne. E aí, o vegetarianismo, ele já é
o que come os derivados, né? Queijo, ovo e tal. Mas focado no vegano, que é o que é a buliçosa, a gente tem, primeiro, a diminuição do impacto, né? Social mesmo, nessa coisa da poluição, do consumo desenfreado da carne, da violência animal também, porque é uma violência, né? Da forma que os... É diferente. abatidos. A gente tem um termo que se fala que é o especismo, que é o que a comunidade dá para as pessoas que, por exemplo, criam seus gados para consumo da sua família, do seu território, né? Então ele é criado com saudável, né? E recebe amor, depois ele vai ser abatido porque ele serve para o alimento da família. E isso é o que eu defendo como algo ancestral, né? A gente veio desse predatório ali, Desse modelo. desse modelo mesmo. As indústrias, elas são é de outra forma. Os gados, eles são marcados, né? As vacas são estupradas. Então, tem essa relação e por isso que a gente precisa repensar. Por exemplo, as galinhas que são criadas no seu terreiro e que elas botam ovos saudáveis, né? Porque elas comem todos os insumos ali que a família já não... as sobras, né? Que aí um processo também que diminui o impacto de desperdício, né? Então, a comida ela já serve para o animal. Então, assim, é um ciclo, né? Hoje, na minha filosofia, eu defendo o que faz sentido para a natureza e o que faz sentido socialmente também, né? Porque se a gente entra numa pauta do veganismo, como é que o veganismo está chegando para a comunidade? Para quem está na comunidade, às vezes você come o que tem, né? O veganismo acaba sendo muito elitizado. Então, porque, Restrito a grupos. infelizmente, a informação que a indústria passa é essa, porque, né, precisa em massa ganhar essas compras aí, e tanto que quando você associa muita carne e tal, é muita fartura, só que não é necessariamente, né? Por Não exemplo, o feijão, eu tenho uma oficina que eu ofereço, foi meu trabalho de conclusão de curso do técnico em agroecologia, que no caso, que é a oficina de vegetais para poder fazer a segurança alimentar dentro das comunidades. Então, a gente vai para dentro de comunidade e pega 1 quilo de feijão e transforma em 25 proteínas. Então, assim, 1 quilo de feijão você alimentou durante 25 dias, ou 25 pessoas, ou determinado tempo do mês, você tornou aquilo uma proteína. Ou seja, é uma forma de segurança alimentar. Mas com ainda... qualidade e com qualidade, porque, gente, eu não sou uma pessoa que frequenta o supermercado. Faz parte de mim. Eu não frequento. Lá em casa é meu marido quem faz essa parte de compras. Mas quando eu vou, eu confesso que eu me assusto muito com o que eu vejo dentro dos carrinhos. É só, permitam-me a palavra, porcaria, Uhum, né? Coisa que não tem uma sustância, coisa que você vai encher a barriga, mas aquilo ali, a qualidade é bem duvidosa. Então, você está trazendo aí uma perspectiva, um trabalho, um modelo, seja lá que palavra eu queira usar, que você permite trabalhar com o natural e uhum. transformá-lo em outras coisas que, de fato, vão alimentar. Então, não é a E muito fome. gostoso. É uma fome que vai ser aplacada com comida de qualidade. Porque Exato. botar coisa ruim dentro do carrinho é o que eu mais vejo e eu começo a me assustar. Toda vez que eu vou, eu faço... Caramba, como o brasileiro está comendo mal, porque a comida aumentou muito de Sim. preço. Essencialmente a comida mudou, né, a patamares bem elevados. E nem todo mundo está podendo comprar carne, proteína, a proteína animal que a gente Pois é. conhece, né? Então é uma solução também. Muito solução. E recentemente eu estou com um projeto de implementação dessas proteínas vegetais dentro da grade escolar. Tá aí, é uma prévia, mas é uma coisa que eu defendo. Realmente é uma política da buliçosa. Propagar essa proteína, porque é bom, gente, é Aí a gente bom. volta para aquilo que ela disse no começo, é propósito, não é? O propósito. É o propósito. É Exato, isso. porque
eu já vi, né? Eu venho de comunidade, minha família já passou muita necessidade. E eu lembro que às vezes minha mãe falava assim: ah, não, vamos comprar salsicha porque é o que tem. E aí eu ficava pensando, né? Tipo, depois, né? Agora, com essa consciência, né? Nossa, imagina se ela tivesse esse acesso, sabe? Porque ela ia pegar 1 quilo de feijão e ia fazer umas salsichinhas vegetarianas, veganas ali, ó. Colocava, dava. Enfim, não precisa de muita coisa. A gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Tem que fazer. Eu acho que o propósito também, né, do Recife Amostrado não é só a amostração, não é só a exibição, não é só a divulgação, mas quebrar um pouco essas ideias já concebidas e já, né, consolidadas, Uhum. né, que já estão ali, para a gente mostrar novas perspectivas, né? Eu acho que o propósito da Buliçosa também passa muito por isso. E o que é que vem daqui para frente? Um ano, no dia 25 de julho, comemorando o ano da Casa Buliçosa, na Rua do Lima, em Santo Amaro. E o Sim. que é que você já falou aí até algumas coisas, mas o que é que tem para frente aí, Ale? O que é que você pensa? Para além dessa festona que vai ser dia 25, porque a gente tá assim bem animada, né? Porque foi um desafio quando eu peguei essa casa, eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. Nossa, meu custo vai triplicar e 1 ano, né? Tamo aí. A gente tem um projeto que foi sempre o projeto inicial, depois veio o restaurante, né, organicamente, que é se tornar um fabrico mesmo. Então a gente tem esse Para segundo vender. ramo para vender em supermercado, Eita. em grandes redes, por exemplo, nas redes ao redor, né? Então a gente já tem um projeto implementado, já está caminhando com ele. São as embalagens com os quadros nutricionais, com os nutrientes. A gente só precisa de outros investimentos que eu acredito que focando a gente consegue, Vai né? chegar. Vai chegar, como chegou o primeiro investimento, vai chegar o segundo, e aí a gente poder propagar e popularizar essas carnes, Uhum. que realmente sempre foi o foco da Buliçosa. Caramba, que história legal. Ela contando em áudio, 2 áudios que ela mandou aqui para produção e eu escutei assim, foi tão fácil. Mas não foi não. Parece fácil para quem está de fora, mas só você sabe, você, né, seus colaboradores, as pessoas que Sim. estão juntos no seu caminhar, sabem disso E que não você é passou. fácil. Não é fácil. Manter o sonho não é fácil. Acho que chegar no sonho é uma coisa que você fala assim, nossa, eu tenho um objetivo, vou chegar nele. Tá, e quando você chega, o que é que você faz? Então, é esse o Outro. desafio, né? Vamos para outro, né? É as Tem que achar outro. estratégias, é encontrar também outras vertentes, é poder desfrutar também desse sonho, né? Nesse lugar de descansar também, como corpo que precisa de descanso para além de trabalho. Então, descansar é político, né? Principalmente para uma mãe, uma mulher que é sobrecarregada, enfim. Então, hoje eu tô nesse processo. Descanso e avançar. Caramba, uau! Alexandra Maria Alê, da Casa Buliçosa. Prazer em reencontrá-la. Que você Todo trouxe toda meu. essa história e nós vamos, viu, produção, Rufino, nós vamos. Nossa vizinha aqui, ó, do Por ladinho. favor, né, minha gente? Dá o Carteirinha endereço. VIP. Dá o endereço Dou. direitinho e a rede social. Nós estamos localizados na Rua Capitão Lima, 269, em frente à TV Jornal. É a Casa Verde e Rosa, não esqueçam. E o Instagram é @casabulicosa. Perfeito. Gente, nosso Recife Amostrado se despede, mas a gente tem outra edição a cada sexta-feira sendo postada no YouTube, no Spotify também, né, para quem curte somente podcast em áudio. E a nossa produção e redação é do Emerson Saboia. Na parte técnica, enfeitando tudo, editando tudo, deixando a gente mais maravilhoso ainda, Admilson Rufino. É uma produção da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Então, a gente já tem encontro marcado na próxima sexta-feira com novas histórias aqui. Até a próxima. Vem embora se ainda não conhece a nossa comida.